Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre escoamento interno, tá? E assim como nós fizemos por causa do escoamento externo, a nossa primeira abordagem aqui vai ser fazer uma revisão em relação à hidrodinâmica. Então, basicamente, mecânica dos fluidos 2. Bom, quando nós falamos sobre escoamento externo, nós tínhamos duas preocupações em relação ao escoamento. Desculpa. A primeira delas, né, ou melhor dizendo, as duas delas relativas ao regime do escoamento. Então, no escoamento externo, nós nos preocupávamos regime laminar ou se o escoamento estava em regime turbulento. E depois nós vimos o efeito marcante disso daqui, ou revisamos o efeito marcante disso no escoamento, tá? E consequentemente na transferência de calor. Quando a gente vem para o escoamento interno, surge mais uma incógnita, que é relativa à região de entrada. Então aí nós passamos a ter mais uma preocupação, tá? Mais uma verificação que deve ser realizada, se é o escoamento está no regime na região de entrada, sim ou não. O escoamento ele vai ser em regime laminar ou ele vai ser em regime turbulento. Então essa é uma primeira diferença em relação a escoamento interno e escoamento externo. Só tentar alinhar a folha. Bom, então, o primeiro ponto aqui vai ser determinação do comprimento de entrada hidrodinâmica. Imagina que temos um tubo esse tubo tem uma entrada com uma borda suave, tá? De tal forma que logo na entrada nós possamos assumir um perfil de velocidade uniforme.
por enquanto, sem falar nada ainda em relação à temperatura ou diferença de temperatura, vamos só considerar a existência de um perfil uniforme de velocidade na entrada do tubo. Vai se iniciar o desenvolvimento da camada limite. Imagine isso como sendo algo simétrico, tá? Na realidade, isso desenvolve ao longo de toda a parede do tubo, ou seja, em uma vista frontal aqui seria circular esse desenvolvimento, tá? E vamos considerar que isso estivesse acontecendo de forma simétrica aqui em relação ao centro do tubo. Essa região, até o ponto onde a camada limite se encontra, na região central do tubo, recebe a denominação de comprimento de entrada. Então, se nós temos aqui o nosso eixo X, crescendo a partir da entrada do tubo, essa região até onde a camada limite se encontra é a chamada região de entrada. Com a única diferença agora em transferência de calor que nós vamos completar isso daqui chamando de hidrodinâmica. E a essa posição X aqui, nós vamos chamar de X FDH, tá? Seria fully developed para hidrodinâmica, ou seja, completamente desenvolvido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir dessa posição XFDH, o escoamento é completamente desenvolvido. E aí, relembrando, na região de entrada, nós temos o escoamento com desenvolvimento de camada limite. Dentro da região da camada, tá? Isso faz com que o núcleo potencial aqui, o núcleo que possa ser aproximado como um escoamento invisto, aumente a sua velocidade, uma vez que você tem uma restrição de velocidade próxima à parede. Esse perfil continua se desenvolvendo. De tal forma que a velocidade na região central continue aumentando, para que o requisito de conservação da massa seja satisfeito, até que a partir do momento onde o escoamento se torna completamente desenvolvido,
esse perfil, por exemplo, no caso do escoamento laminar, assume um formato parabólico e não muda mais. Tá? No caso do escoamento turbulento, ele assume um formato um pouco mais achatado devido ao grande efeito de mistura no escoamento turbulento, e de um ponto de vista de um perfil médio, ele também não muda mais. Então essa é a ideia do comprimento de entrada. Relembrando, o comprimento de entrada vai depender do regime de escoamento. E o regime do escoamento, obviamente, é uma função do número de Reynolds. E aí nós definimos o número de Reynolds com base no diâmetro como sendo igual a ρ, que multiplica o m vezes d, dividido por μ, que nada mais é do que o m vezes d dividido por μ. Bom, qual a diferença, por exemplo, em relação ao número de Reynolds com base no diâmetro para o escoamento ao redor de uma esfera? Primeiro ponto, no escoamento interno, nós não temos a definição de uma velocidade de corrente livre. Tá? Então, não vamos ter aqui uma corrente livre que não está variando ao longo da nossa geometria. Nós temos que trabalhar com uma outra velocidade característica. E a velocidade característica que parece mais lógica para se trabalhar é a velocidade média. Tá? Então, a primeira alteração seria essa, que nós vamos trabalhar com velocidade média. A segunda alteração, é óbvio que quando estamos falando de escoamento externo, o diâmetro relata ou retrata o diâmetro externo do cilindro. Tá? Lembrando que de um ponto de vista de uma aplicação prática, esse tubo aqui vai ter uma determinada espessura de parede. Então, no escoamento externo, vamos sempre trabalhar com diâmetro externo, no escoamento interno, vamos sempre trabalhar com diâmetro interno. Tá? Esses dois pontos apenas vamos destacar. E, completando isso, enquanto no escoamento sobre uma placa plana, o número de Reynolds crítico, tá? O número de Reynolds onde acontece a transição do escoamento de laminar para turbulento é 5 vezes 10 a quinta, e no escoamento ao redor de um cilindro é por volta de 2 vezes 10 a quinta. Aqui, o número de Reynolds crítico vai ser de aproximadamente 2.300. Tá? Dependendo do livro, você vai encontrar regime de transição entre 2.100 e 4.000. Vai encontrar que o escoamento se torna totalmente turbulento somente a partir de 10.000 como número de Reynolds, ou seja, para Reynolds acima de 10.000. Vai encontrar que em casos especiais, experimentos muito bem desenvolvidos, o número de Reynolds pode atingir valores acima de 100.000 com escoamento ainda laminar. No entanto, de um ponto de vista de aplicação prática, nós vamos assumir isso daqui, tá? O número de Reynolds crítico é 2.300, ou seja, é como se até 2.300 o escoamento fosse laminar, acima de 2.300 o escoamento se tornou turbulento. Para o escoamento laminar,
seja, Reynolds D menor que 2.300, o comprimento de entrada pode ser aproximado como sendo x FDH sobre D vai ser aproximadamente igual a 0,05 que multiplica Reynolds D. Para você ter uma ideia apenas, isso daqui é o valor que o Impropera traz, tá? Mecânica dos fluidos, White, ele traz LE sobre D, onde LE é o comprimento de entrada que ele determina, para o caso do escoamento laminar, como sendo aproximadamente igual a 0,06 que multiplica Reynolds D. Tá? Isso é para mostrar que nem mesmo no caso do escoamento laminar vai existir apenas uma correlação para mostrar isso. Então, uma pequena variação nessas correlações é esperado. No entanto, nesse curso nós vamos trabalhar com essa correlação aqui, que é a correlação que o livro-texto traz. Para escoamento turbulento, ou seja, Reynolds D maior do que 2.300, nós temos que 10 vai ser menor ou aproximadamente igual ao XFBH sobre D, turbulento, e isso vai ser menor ou aproximadamente igual a 60. Tá? Nesse curso, nós vamos assumir em princípio que x FDH sobre D para escoamento turbulento vai ser igual a 10. Então essa vai ser a hipótese corriqueira que nós vamos trabalhar. Tá? De novo, a título de comparação, o livro Mecânica dos Fluidos de Frank White, ele traz a correlação LE sobre D para escoamento turbulento, como sendo aproximadamente igual a 4,4 multiplica Reynolds D, é 1/6. Tá? Então aqui ele traz para o escoamento turbulento como sendo também uma função do número de Reynolds, enquanto o Impropera já trabalha com essa faixa fixa e lembrando que nós vamos assumir isso daqui. Tá? Valor fixo de 10. Bom, se para a caracterização do escoamento interno nós temos que trabalhar com uma velocidade média, desculpa, não estava aparecendo, tá? Com esse conceito de velocidade média, então é necessário fazer uma definição apropriada dessa velocidade média. Bom, primeiro ponto, a velocidade varia ao longo da seção transversal.
utilização da velocidade média como velocidade característica do escoamento, se torna uma escolha natural. Lembrando a questão em relação à velocidade da corrente livre. Bom, é óbvio que aí falta a definição apropriada dessa velocidade média, tá? Para fazer essa definição, o microopera trabalha da seguinte forma. Ele lembra inicialmente que m ponto é igual a ρ, que multiplica o m, que multiplica a área da seção transversal, e para um tubo o número de Reynolds pode ser escrito em função do fluxo máximo, como sendo número de Reynolds baseado no diâmetro é igual a 4 vezes m ponto dividido por π vezes d vezes μ. Então, equações básicas extremamente simples. Tá? A partir dessas definições, chega-se simplesmente que a velocidade média, para o caso de um escoamento no interior de um tubo, nada mais é do que 2 sobre RO quadrado, onde RO seria o raio externo, que multiplica a integral de R igual a zero, ou seja, do centro do tubo até RO, do U de Rx vezes R vezes dr. E essa é a nossa definição de velocidade média, onde o U de x vai depender do regime de escoamento. Para escoamento laminar, nós caímos no escoamento clássico de Hagen-Poiseuille. Então, se a gente considerar o perfil de velocidade na região de escoamento completamente desenvolvido, então, para escoamento laminar, incompressível e com propriedades físicas constantes, ou seja, nesse caso mantido por um gradiente de pressão, tá? Nós estamos caindo no escoamento de Hagen-Poiseuille, e para esse escoamento, o nosso perfil de velocidade, U de R, não mais um U de Rx, uma vez que nós estamos falando na região completamente desenvolvida,
tá? Se torna 1 sobre μ, e multiplico dp dx, r ao quadrado sobre 4, mais C1 ln de R, mais C2. Lembrando que isso daqui sai lá das simplificações das equações de Navier-Stokes, tá? Sob essas hipóteses, considerando que isso é um escoamento paralelo, ou seja, nós só vamos ter velocidade na direção x, então apenas u é diferente de zero, tá? Vr e vθ são iguais a zero. Nós chegamos nessa expressão. E as condições de contorno apropriadas para esse problema são U de RO igual a zero, ou seja, a velocidade do fluido em contato com a parede do tubo é a mesma velocidade da parede do tubo, condição de não deslizamento. E nós podemos assumir que a velocidade na linha central é finita, ou então assumir que dU, dUR para R igual a zero é igual a zero, ou seja, condição de simetria em relação à linha de centro. Tá? Então, aplicando essas condições, nós obtemos U de R vai ser igual a menos 1 sobre 4.000 dp dx R0 ao quadrado 1 menos R sobre R0 elevado ao quadrado. Eu vou deixar um outro vídeo, um link para um vídeo na descrição desse vídeo, tá? Fazendo a dedução da equação de velocidade para o escoamento de Poiseuille até chegar nessa equação. Bom, assim a velocidade média para esse caso pode ser escrita simplesmente como, olha, pela nossa definição de velocidade média, 2 sobre R0 ao quadrado da integral de 0 a R0 de 1U de Rx, que nesse caso, por ser um escoamento completamente desenvolvido, se tornou simplesmente 1U de R. Então basta substituir a equação para o U de R, lá na nossa equação 84. Nós vamos obter que a velocidade média vai ser igual a 2 sobre R0 ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a R0 de menos 1 sobre 4.000 dp dx R0 ao quadrado, que multiplica 1 menos R sobre R0 ao quadrado, e isso daqui vezes R vezes dr. Realizando essa integral, nós obtemos que o M, para o caso do escoamento laminar no interior de um tubo, nada mais é do que menos R0 ao quadrado, ou RO ao quadrado, dividido por 8.000 vezes dp dx. E vamos chamar essa equação de equação 85.
Se nós adimensionalizarmos o nosso perfil de velocidade, tá? Essa equação pela velocidade média, lembrando que a dimensionalização é uma ferramenta extremamente poderosa, facilita muito o trabalho com grupos adimensionais, os quais, por sua vez, facilitam muito a obtenção de correlações e dados que podem ser aplicados em outras situações, tá? Semelhantes, ó. Então, adimensionalizando o perfil de velocidade, nós temos que U de R sobre U médio nada mais é do que 2 que multiplica 1 menos R sobre R0 ao quadrado. Expressão bem simples. Vou chamar aqui de 86. Agora, aqui entra uma outra posição interessante, ou uma outra forma bem interessante de ser trabalhado. Se um dado problema o fluxo máximo for conhecido, a velocidade média pode ser obtida simplesmente pela equação, definição básica do fluxo máximo, tá? Rho com M, que multiplica a área da seção transversal. Se nós conhecemos o M, nós podemos conhecer o de R. Basta usar a equação 86. Bom, se nós conhecemos o de R, nós podemos calcular o gradiente de pressão. A importância do gradiente de pressão vai estar diretamente relacionado com a perda de carga na tubulação. Tá? E aí, para a gente encerrar essa revisão em relação à hidrodinâmica, vamos falar só sobre o gradiente de pressão.
e o fator de atrito. Para escoamento completamente desenvolvido. Então, partindo da definição do fator de atrito de Darcy, ou simplesmente apresentando uma definição para ele, tá? O fator de atrito de Darcy ele pode ser definido como sendo menos dp dx, que multiplica d dividido por meio de ρ m ao quadrado. Lembrando a relação dele com o coeficiente de fricção ou fator de atrito de pano, onde o CF é definido como sendo tau S sobre meio de ρ m ao quadrado, tá? Onde o tau S nada mais é do que a tensão cisalhante na superfície ou a tensão cisalhante na parede. E o fator de atrito de Darcy se relaciona com o coeficiente de fricção simplesmente como CF é igual a F sobre 4. Vocês já viram isso daqui tudo lá em mecânica de fluidos 2? E também viram que trabalhando com a definição do coeficiente de fricção, substituindo a tensão cisalhante na parede e a velocidade média nessa expressão, nós conseguimos encontrar para o caso do escoamento laminar temos simplesmente que F vai ser igual a 64 dividido por minutos D. Isso é uma expressão analítica para escoamento laminar. Para escoamento turbulento, não existe uma expressão analítica para o cálculo do fator de fricção. Sendo necessária a utilização de correlações. O Encropera traz algumas correlações, tá?
além das equações que o impropeira traz, nós podemos trabalhar com a equação de Colebrook. Nós podemos trabalhar com a equação de Hallan. E nós podemos trabalhar com o diagrama de Moody. Então, no caso do escoamento turbulento, tá? Bastante interessante a utilização do diagrama, ou se quiser um cálculo mais preciso, sugiro a equação de Colebrook, embora sendo uma equação transcendental, tá? E a equação de Hallan também vai fornecer valores muito próximos da equação de Colebrook. No entanto, ela possui o F explícito, tá? Então não é transcendental. Bom, o principal motivo para isso, tá? Por exemplo, determinação da potência necessária. Para um ventilador ou uma bomba promover o escoamento. E nós podemos escrever que a potência vai ser simplesmente o ΔP que multiplica M ponto dividido por ρ, onde o ΔP nada mais é do que o fator de atrito, que multiplica a massa específica vezes a velocidade média ao quadrado, dividido por 2D, que multiplica x2 menos x1. Ou seja, se nós estamos considerando na região de escoamento completamente desenvolvido a queda de pressão em um determinado trecho de tubulação, que vai de uma posição x1 até uma posição x2, tá? Basta entrar aqui com os valores de x1 e x2, ou simplesmente um valor de L, o comprimento de tubulação entre essas duas posições, já que aqui ele entra como uma diferença, tá? Valor da velocidade média e valor do fator de atrito. Com isso nós conseguimos a queda de pressão. Conhecendo a queda de pressão, podemos determinar a potência. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, tá? Na sequência nós vamos fazer um outro vídeo já falando sobre as considerações térmicas. É isso, pessoal. Muito obrigado.